O inquérito do caso do cão-orelha foi concluído e recomendou a internação de um adolescente. Uma contradição revelada pela investigação foi essencial para levar à conclusão do caso. Vamos saber mais informações sobre isso com a nossa Sofia Labanca, agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia, teve então uma reviravolta no caso do cachorro-orelha. O que foi isso? O que é essa contradição e como o caso foi encerrado? Pois é, Ana, foi encerrado aí não um caso, dois casos, o caso do cachorro orelha e o caso também do caramelo, que era outro cão comunitário lá da região que houve aí a tentativa de afogá-lo. A conclusão que o inquérito chegou é que teve o crime contra o cão-orelha foi praticado por um adolescente, né? A gente não tem informação sobre idade, nome, nem nada, porque é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda não pode ser revelado, e foi sugerida a internação desse adolescente. Enquanto no Caramelo foi considerado um crime completamente separado, e foi considerado aí como 4 adolescentes indicados como os autores do crime. Vamos lá para Globo News, que tem um pouquinho mais de informação. Inicialmente, a Polícia Civil trabalhava com 4 adolescentes sendo suspeitos. No último sábado, a polícia informou que um desses adolescentes não aparecia em nenhuma das imagens e que a família comprovou que ele não estava na região do crime quando ele aconteceu. Então, ele foi retirado das suspeitas e passou a ser testemunha do caso. Agora, a polícia conclui, portanto, que um dos 4 adolescentes que eram inicialmente suspeitos foi o responsável pelas agressões. Marcelo. Então é isso, Ana. Dos 4 adolescentes, a polícia responsabilizou apenas um. E como é que eles chegaram a isso? Eles chegaram através aí de um vídeo que mostrava uma contradição entre o depoimento desse adolescente e os fatos, né? Pelo que foi observado no vídeo. Esse adolescente, ele dizia que ele estava no condomínio dele, na piscina do condomínio, no momento em que o crime estava ocorrendo, e as imagens das câmeras mostraram ele saindo e voltando do condomínio justamente nesse horário. Então a gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo. O adolescente sai do seu condomínio às 5h25 e retorna às 5h58 com uma amiga. Esse foi o grande ponto de contradição nas declarações do adolescente. Ele não sabia que tínhamos as imagens dele saindo e voltando para o condomínio. Ele alegou que tinha ficado lá dentro junto com uma amiga na beira da piscina. As imagens, testemunhas e a roupa que ele usava confirmam que ele estava na praia. O adolescente suspeito estava fora do Brasil até o dia 29 de janeiro, quando conseguimos monitorar a antecipação do voo e interceptar a chegada dele no aeroporto. Nesse momento, durante a abordagem, chamou a atenção que um familiar tentou esconder um boné rosa na sua bolsa particular. Também durante a revista da mala desse adolescente, esse mesmo familiar apresentou um comportamento suspeito, ao falar que esse moletom teria sido adquirido na viagem. Então, nós resolvemos apreender esse material e comparar com as imagens que nós tínhamos obtido, conseguindo identificar, então, a roupa utilizada no dia do crime, que depois, também nas oitivas, o adolescente confirmou que já tinha adquirido anteriormente. Então, aí, Ana, como é que eles chegaram nesse adolescente? Os outros 3 foram liberados aí pelo inquérito policial. Ana, só para completar, eu queria trazer uma outra informação que passou no Fantástico, agora no último domingo, não especificamente sobre esse caso, mas que traz um dado assustador que está relacionado a isso, que é o dado de que houve um crescimento vertiginoso no número de maus tratos a animais nos últimos anos.
5 anos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o país registrou no ano passado uma média de 13 novos casos de maus-tratos contra animais por dia, 4.919 no ano, um aumento de 21% em relação a 2024 e de 1.400% na comparação com 2021. Essa semana, no interior do Rio Grande do Sul, um pitbull foi enforcado por um homem que disse à polícia ter recebido R$20 para matar o cachorro. No Distrito Federal, um homem atirou no cachorro de um vizinho. Meu vizinho matou meu cachorro com uma bala. O cachorro não fez nada com ele. O criminoso está preso. Na zona leste de São Paulo, um cão comunitário morreu depois de ser atingido por vários tiros disparados por um homem que ainda está sendo procurado. O Jack, o cão espancado que você viu no início da reportagem, deu sorte. Tá aqui o Jack, gente. Um fofo, 12 anos, praticamente recuperado e já disponível para adoção aqui em Curitiba. A história dele não foi igual à da Orelha por muito, muito pouco. Ele chegou aqui num estado extremamente crítico. A gente foi investigar, além de escoriações pelo corpo e o trauma também, né? A gente foi investigar isso e diagnosticamos um traumatismo crânioencefálico. E isso é muito grave para um animal. Aí, Ana, 1.400% crescimento de casos de maltrato a animais entre 2021 e 2026. Então é algo que a gente precisa realmente prestar atenção, porque é um tipo de violência que está praticamente banalizado. O que está acontecendo? Você está mutada, Ana. Nossa, desculpa, nem sei como eu fiz isso. O que está acontecendo? Eu não sei dizer, Ana. Eu não sei dizer o que está acontecendo, se isso aí é um aumento nas denúncias, mas eu não acho que seja o caso, porque puro achismo da minha parte, as pessoas já se importavam com isso há bastante tempo, não é como se fosse algo que passou a chamar atenção agora. Eu realmente não sei dizer. Que desgraça de mundo, de sociedade, em que as pessoas se sentem à vontade para fazer isso com o animal. Coitado do bicho, tem a ver. É inacreditável, sabe, não consigo conceber, assim, de onde as pessoas acham, não, tudo bem, vou lá sacanear o animal. Que loucura. Mas voltando, tentando concentrar aqui no caso do cachorro-orelha, eu fiquei um pouco confusa, Sofia, com a informação, né, de como eles chegaram à conclusão de que foi só um adolescente que cometeu o crime, né? Porque ele sai com uma menina e ele volta com ela. Não sei se está me faltando informação aí, porque eu não acompanhei o caso todo, né? Eu estava viajando quando aconteceu, eu não vi a história toda. Eram 4 suspeitos no início, né, Ana? O que a polícia fez, de acordo com as reportagens, foi usar principalmente depoimentos de testemunhas e imagens obtidas de câmera para tentar chegar em quais desses suspeitos estavam envolvidos. E a gente já sabia ontem que um dos suspeitos havia sido descartado, ficando 3. Não foi explicado exatamente como que os outros 2 foram descartados. O que sobrou foi esse único aí, que aparentemente é o único que não tinha um álibi para tirá-lo dessa situação. Tá precisando, não tô falando de você, mas a história tá precisando de mais informação. Porque a preocupação que se levanta aí desde o começo, obviamente, desse caso, é de que a influência, né, o dinheiro, o poder ali das famílias poderia ter poderia pesar, né, na hora de seguir com as investigações ou não desses adolescentes. E sem uma explicação um pouco mais completa de, olha, como é que foi... Né, chegaram à conclusão de que foi este adolescente e aqueles outros não, por quê, né? Isso tem que ser bem esclarecido, caso contrário vai ficar esse gosto, assim, sabe, de
por que exatamente, né, se chegou nessa conclusão aí, Sofia. Outra coisa que o chat está me lembrando aqui, né, porque eu estava me perguntando por que esse aumento tão grande assim de violência. Pode ser que seja um aumento de denúncia, né, é uma recorrência assim, né, na forma de interpretar esses dados, mas o pessoal tá chamando atenção para uma questão também, né? O crescimento de comunidades, de panelinhas, de desafios, né? Esse tipo de submundo da internet aí, que pode tá relacionado também com esse tipo de aumento, né, de crime. Além, é claro, o pessoal também estava lembrando, né, no Brasil especialmente, nos últimos anos, aí a gente viveu de novo um governo que incentivava a violência, incentivava o armamento, né? E essa retórica da violência, ela tende a se espalhar, aumentando não apenas a violência entre humanos aí, mas também a violência com animais. Não seria espantoso, né, de que isso também chegasse nesse âmbito. Eu acho que a conjunção, talvez, eu diria, a conjunção desses fatores talvez explique esse aumento absurdo num tipo de crime, assim, horrendo, né? E, de novo, isso nos leva à necessidade de uma maior fiscalização, nos leva a uma necessidade de maior aplicação das regras e das punições necessárias que a gente já tem, né? Só porque eu sei que a questão da maioridade penal vai entrar aí também nessa discussão, a gente já tem previstas, né, as punições necessárias. O que está faltando é elas serem aplicadas, né, e haver de fato investigação, também tem isso, né? Muitos desses casos devem ser abandonados, não devem ser investigados até o final. O caso do Orelha foi ainda faltando muita informação, porque estava todo mundo olhando. É um caso que ganhou notoriedade. Agora, quanto caso de violência contra animais não deve ser descartado aí, porque é só um animal, né? Não tem como provar, né? Quem que vai testemunhar, quem que vai, né, botar recurso para investigar. Então, a gente tem os recursos, a gente tem as previsões legais para tudo isso. O que está faltando é a gente aplicar e levar a sério esse tipo de crime. E é um dado realmente assustador que esse tipo de crime, aparentemente, no Brasil está banalizado ao ponto de crescer nessa proporção. É um alerta gravíssimo mesmo, né? É isso, Sofia. Caraca. Cada corte, hein? Né? Desculpa, Ana. Desculpa, não sou eu que invento as notícias. Não, eu sei, mas é isso, né? E, de novo, se a gente não olhar para a dureza da realidade e não enfrentar ela não muda, né? Exatamente. Então, é necessário mesmo enfrentar esse tipo de caso. Eu ainda guardo, sinceramente, Sofia, mais informações sobre a resolução do caso do Orelha, até porque agora ainda vai a julgamento. Isso é só o inquérito da polícia, né? Exato. E a polícia recomendou, né, a internação. Se a internação de fato vai ocorrer ou não. É outra coisa. Então, acompanharemos. E espero que não apenas o caso do Orelha, mas outros casos também que devem ser levados tão a sério quanto, e que estão acontecendo todos os dias aí. Ficamos por aqui e a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Bora lá, coragem!